Olá pessoal, muito prazer estar com vocês novamente aqui no nosso canal no YouTube. Lembrando, né, aqui a gente quer um pouco mais de interação de vocês. Então quem gostar das nossas publicações, quiser curtir o nosso vídeo, curtir o nosso canal e seguir as nossas publicações, é só curtir lá e ativar as notificações através do sininho. Isso eu acho que ajuda a gente a dar um upgrade no canal ali, tá ok? Então as pessoas começam a nos procurar e o vídeo acaba tendo um pouco mais de, vamos dizer assim, de procura, de compartilhamento, isso é legal. E é nisso que a gente vai tocar num assunto hoje, trocar uma ideia sobre isso. Quando a gente começou a fazer o nosso canal no YouTube, já tem alguns anos, nós começamos com falar sobre a orientação dos exames, como que os exames são feitos, enfim. E uma das coisas que a gente começou a colocar no canal é sobre os exames de paternidade. Então a gente começou a falar das modalidades, como que é um exame de paternidade, como que funciona, como é que é o DNA secreto. E aí ali surgiu um grande propósito para nós, né? E, através desse canal do YouTube a gente começou a conhecer histórias no Brasil todo, ou melhor, a história de brasileiros que estão espalhados pelo mundo todo às vezes, sobre a paternidade. E aí hoje a gente vai trocar uma ideia com isso, eu vou colocar assim, contar uma história para vocês disso tudo. Paternidade é um negócio complexo, né? As pessoas às vezes têm um envolvimento amoroso, enfim, não importa que às vezes esse envolvimento tenha sido duradouro ou não, mas esse envolvimento às vezes gera uma criança, gera um bebê que por muitas vezes a paternidade é colocada à prova, é colocada em dúvida, né? Então a gente, através do nosso trabalho, tem resolvido esses problemas, trocado uma ideia com relação a isso. Então muitas pessoas nos procuram e hoje eu vou pedir para colocar, além do nosso contato aqui embaixo, né, a nossa página do Facebook, pessoal, minha, vou pedir para colocar também o nosso WhatsApp. Muitas vezes as colocações que chegam para nós pelo WhatsApp é questionando resultados de exames. E isso a gente não faz, tá? Eu não pratico o comentário de um exame de um colega, nada disso. O que nós fazemos aqui é ouvir essas histórias, né, e de repente poder ajudá-las no sentido de solução desses problemas. Então eu vou contar uma historinha. Um menino, 19 anos, nos procurou, já tem uns 6, 7 meses, está morando nos Estados Unidos, ia vir para o Brasil, um pouco antes da pandemia, ia vir para o Brasil para visitar os pais e ele tinha dentro dele um problema mal resolvido, que era o problema da paternidade. Ele tinha dúvida se o pai dele de fato era o pai biológico dele, né? Então ele queria, de uma maneira que não colocasse o pai à prova, não expusesse a figura do pai e não expusesse a mãe também, aquilo que ele achava que era uma situação difícil, mas que o incomodava, né? Era um negócio que ele precisava resolver internamente dentro dele, essa questão sobre quem era o pai dele de verdade, se era aquele que ele chamou de pai a vida inteira ou se não era. Ele tinha outros 2 irmãos. E por que essa história foi ganhando corpo ao longo da vida desse moço, desse menino? O pai o tratava diferente. Então o pai tinha os 2 filhos mais velhos e esse filho, terceiro filho desse casal, foi tratado de uma maneira diferenciada, no sentido assim, ele teve um desentendimento com a mãe, ficou por alguns meses separado dessa mãe. Quando voltaram ao relacionamento, pouco depois dessa volta, entre aspas, a mãe ficou grávida e teve esse menino que foi morar nos Estados Unidos. E aí o pai dele sempre cresceu ao longo da vida dele, dizendo que ele não era filho dele, não era filho, você não é meu filho, você não é meu filho. E aquela solução foi só virando uma bola de neve e não foi se resolvendo ao longo do tempo, né? Então esse menino foi para fora, foi para os Estados Unidos, mora no norte de Minas Gerais, e lá nos Estados Unidos, veja só, ele estava a milhares de quilômetros da casa dele, da onde ele nasceu, né? E aquilo ainda perturbava dentro do subconsciente dele. E aí ele procurou a gente, e aí que a gente entra com uma história legal. Ele nos procurou, fez a solicitação do kit do DNA secreto, comprou o material para fazer uma coleta de unha do pai dele, né? O material do pai, do suposto pai, era a unha, e o dele salivar. Então ele cortou os fragmentos da unha do pai, que até então era suposto pai, e depois o dele. E aí mandou para que a gente pudesse fazer a análise de paternidade.
Isso aí, por volta de uns 15 dias depois, a gente, com o resultado em mãos, foi ao encontro dele novamente para que pudesse entregar o resultado, né? A gente manda isso por e-mail, por WhatsApp, enfim. E aí, a hora que ele recebeu a afirmativa, né? De fato, aquele sujeito que negou a paternidade por muitos anos e que ele tinha dúvida, era o pai biológico dele. Isso foi uma satisfação muito grande para mim, porque era uma história que a gente não... São pessoas que eu nunca vi na minha vida e provavelmente nunca vou ver, mas que tinham uma história que precisava resolver, né? Então essa história, eles, em comum acordo, depois de ter feito o resultado, visto o resultado, ele falou, a única coisa que eu quero agora é abraçar o meu pai, mostrar para ele o resultado que eu fiz e que a gente possa se desculpar ao longo da vida, né? Então, hoje, gente, o nosso vídeo não tem muito a ver com o exame, apesar de a gente estar dentro do ambiente laboratorial, mas tem a ver com o que nós precisamos resolver de problemas que a gente tem. Então, se você tem uma dúvida quanto à paternidade, se você tem uma angústia quanto a isso, hoje é possível você solucionar esse problema. E não é tão difícil, não é uma maneira muito assim, exorbitante de ser feita, tá? O mais importante e aí é um conselho que ao longo do tempo a gente tem visto, resolva esse problema, tá? Esse menino que foi embora para os Estados Unidos, o pai batia nele na frente dos irmãos por coisa que ele não tinha feito. Ele apanhava, ele falava assim, eu apanhava de graça. Meu pai chegava em casa nervoso e descontava em mim, dizendo que eu não era filho dele. Então você imagina o quanto de coisa ruim esse menino cresceu ao longo da vida dele pelo simples fato de às vezes não ter solucionado um problema quando a dúvida surgiu. E isso, gente, é tão comum, mas tão comum. E é por isso que a gente está trabalhando, tá? Esse é o sentido da o principal sentido do nosso site, além de levar a informação para você, de levar as informações para você, esse é o nosso propósito. A gente quer, de alguma maneira, poder ajudar você nessa dúvida que você possa ter, tá? Então, como essa história, eu tenho outras tantas que eu venho ao longo do tempo escrevendo essas histórias que um dia, se eu tiver tempo, se eu tiver coragem para isso, de repente eu escrevo um livro, porque são histórias que são muito coincidentes ao longo desse tempo todo. São histórias que a gente vê, é possível solução, é fácil de solucionar o problema, mas é preciso ter coragem para encarar essa dúvida, tá certo? Então hoje, gente, o nosso vídeo é um pouco diferente, não estou querendo dar lição de moral em ninguém, muito pelo contrário, o que eu queria é que as pessoas que se tiverem essa dúvida, seja uma mãe que não sabe se o marido é de fato o pai daquela criança, ou se é o pai que tem dúvida se aquela criança é de fato filha dele, os problemas só aumentam. Se você não solucionar, eles viram uma bola de neve e cada vez ficam maiores, tá? Então esse é o nosso preceito com relação à paternidade. Se tem dúvida, resolva o quanto antes puder. E eu vou pedir para o nosso estúdio Mamoeiro colocar aqui embaixo depois as informações da nossa página do Facebook, o WhatsApp, totalmente confidencial, totalmente em segredo. O próprio nome diz, né? DNA secreto. Uma investigação de paternidade que é feita de várias maneiras, sem a autorização das pessoas, sem o envolvimento emocional às vezes das pessoas, mas com a intenção de fazer você que tem essa dúvida solucionar o problema, tá certo? Principalmente no que diz interno, aquele jeito ruim que fica dentro de você, que está te incomodando, que isso pode te ajudar, tá bom? Gente, hoje é um bate-papozinho totalmente informal, totalmente diferente de tudo que a gente fez até hoje no YouTube, mas é o que eu desejo para você, resolva o seu problema. Se tem dúvida com relação à paternidade, por menor que seja, resolva, ok? Um abração e até o próximo vídeo.